Connosco no 360 o economista Pedro Brinca, professor da Nova SBE, e também a comentadora da RTP, Helena Garrido. Aos dois, muito boa noite e obrigado por estarem aqui connosco esta noite. Boa noite. Helena, a Comissão Europeia hoje cortou bastante as previsões de crescimento na zona euro e em Portugal em sentido inverso, ou seja, há um aumento nessas previsões de crescimento. A explicação cai em boa parte em relação ao turismo pós-pandemia. Sim, eu diria que nós neste momento temos três vantagens. Uma, o turismo, e o turismo até de alguma forma relacionado também com a guerra. O Presidente da República disse-o de uma forma pouco simpática, digamos assim, mas nós tivemos uma recuperação muito rápida do turismo, toda a gente estava com muita vontade de viajar e a guerra acaba ou poderá também conduzir a alguma reorientação de turistas que estavam a pensar ir para aquela zona, a virem para esta zona. No setor do turismo não se está tão otimista, pensa-se que o turismo em geral vai descer, mas poderíamos nós descer menos. Mas eu diria que é o primeiro fator, uma recuperação muito rápida do turismo. O segundo fator é o facto de nós estarmos a ter uns impactos. O impacto da guerra em Portugal praticamente não se sente, sem ser através dos preços, e dos preços da energia e dos preços de alguns produtos alimentares, e não temos a mesma tensão que a Europa do Centro tem relativamente à possibilidade de ficarem sem energia. E, finalmente, um terceiro impacto que pode não se estar a sentir já, mas que se pode sentir a prazo e que também já começam a existir testemunhos, sobretudo das consultoras, que é a possibilidade de algum investimento que estava pensado para aquela zona da Europa, e nomeadamente para a Ucrânia, ser agora deslocalizado e recolocado em Portugal. Estes são as três vantagens, podemos então depois falar dos riscos, se quiser. Sim, sendo que também Portugal o ano passado não cresceu tanto como o resto dos países da zona euro, e daí também, agora nestas previsões, não haver também um crescimento tão forte nesses outros países, mas que outros fatores estão a ter influência no resto da Europa para não haver um crescimento tão elevado? Na Europa, obviamente, como disse a Helena muito bem, há um efeito de proximidade da questão da guerra que gera muita incerteza e retrai o investimento, e daí que é uma das componentes do produto interno bruto e afeta diretamente o crescimento. Tem havido outros fatores também, que, por exemplo, a questão da China, que acho que durante mesmo antes do programa começar, soubemos que, ou parece-me que o confinamento em Xangai está para acabar, que são excelentes notícias, não é? Pode ajudar ao fim da disrupção de boa parte das cadeias de abastecimento, porque a China, obviamente, é um ator global, não se compara o impacto que a China tem na economia mundial com o que tem a Rússia ou aquela zona do globo, e nesse aspecto é óbvio que a Europa tem sofrido muito por essas vias, não é? Portugal teve um modelo de gestão da pandemia diferente dos restantes países da Europa. Portugal, ao contrário de países como a Alemanha, da França, dos Estados Unidos, apostou muito mais em moratórias de crédito e moratórias fiscais do que propriamente em ajuda direta. Isto em termos proporcionais relativamente a esses países. Eu até estou à vontade, porque até fui algo crítico dessa opção na altura, não porque houvesse uma teoria sobre o que é que devia ser a ajuda ótima, mas porque era muito menor que aquela que os outros países estavam a fazer. Mas o que é certo é que nós estamos em maio, o desemprego está em mínimos históricos, as falências não dispararam, o mal parado também não disparou e isto aqui é muito importante, a inflação foi muito mais moderada em Portugal do que nos outros países, o que sugere que a falta desse apoio, em média, não se terá sentido da forma que seria sugerido pelas políticas que os outros países levaram a cabo. O problema disto é que, quando o Banco Central Europeu tiver que fazer uma decisão sobre as taxas de juros, nós contamos muito pouco, apesar de não temos sido talvez aqueles que menos contribuímos para o problema, vamos sofrer, obviamente, como todos os outros, com o aumento da taxa de juros, que se espera já pelo menos de 25 pontos a base em julho. Taxas de juros que vão diretamente ao bolso dos portugueses, como vai também a taxa de inflação, que teve de início um impacto forte na energia, tu referias isso mesmo há pouco, mas que também já se está a propagar para outros bens essenciais, como a alimentação. E isso é um dos pontos negativos dessa subida da inflação projetada, que é de 6,1% para a zona euro neste ano, em que em Portugal também vai ser bastante alta.
Portugal vai ter a mais baixa taxa de inflação da zona euro, não é? De 4,4%, como o Pedro referiu. O Pedro já tem referido várias vezes. Mas é alta para a nossa realidade, não é? Claro, mas apesar de tudo é uma taxa de inflação muito baixa e, como o Pedro há pouco referiu, nós podemos estar a tirar benefícios, entre aspas, de não termos sido tão generosos com as pessoas na pandemia, e as lições que hoje acabamos por tirar é que se calhar se foi longe demais na generosidade de apoio à economia, e isso criou aqui uma quantidade de dinheiro excessiva que está agora a pressionar os preços e que está agora, obviamente, a ser alimentada também pelo lado da oferta, especialmente por causa dos preços da energia. Sim, a taxa de inflação é elevada, mas se nós olharmos para as previsões, quer da Comissão Europeia, quer do Fundo Monetário Internacional, as duas entidades alimentam a tese de que estamos perante uma subida temporária, porque eles estão a dizer que os preços vão subir, mas a taxa de inflação, o ritmo de subida dos preços vai baixar, a taxa de inflação vai baixar. As duas entidades vão no sentido de dizer isto é aqui um pico que vai abrandar. Qual é que é o ponto em relação a isso? É que será assim se os países conseguirem que não se alimente aqui uma espiral inflacionista. É sempre uma péssima notícia para quem tem os seus salários e para quem tem de ir às compras e ver que com o mesmo dinheiro compra menos coisas, que é isso o resultado da inflação, mas o que é certo é que se os salários começam a subir, nós alimentamos o monstro que é a inflação e, neste momento, a expectativa é que isso não venha a acontecer. Mas nós somos, de facto, neste momento, todas as previsões são um ambiente cor-de-rosa para Portugal, não é? Apontam para uma situação de estarmos no topo em todos os indicadores, no crescimento económico, no desemprego, na inflação. Esperemos que seja assim. Como nós sabemos, há o risco, como disseste, das taxas de juros, e o risco das taxas de juros, como o Pedro disse, que se perspectiva já para julho uma subida de 25 pontos base. Mesmo assim, a taxa de juros vai continuar negativa nos depósitos que os bancos fazem no Banco Central Europeu, mas vai iniciar-se a fase de subida das taxas de juros mais cedo do que se esperava. E isto para as pessoas significa, como temos aliás dito aqui várias vezes, duas frentes de aperto de cinto. Uma frente da inflação e a outra frente, para quem tem crédito à habitação, ter mais dinheiro para pagar a prestação, coisa que já está a acontecer com algumas pessoas já neste mês de maio. Pedro, a Helena referia há pouco, e foi declarações do Presidente da República deste sábado, a dizer que Portugal é um beneficiário líquido da atual situação internacional. Estes dados podem perspectivar essa realidade, mas o que eu te perguntava era se é algo temporário e conjuntural, ou se Portugal vai mesmo crescer efetivamente nos próximos tempos, tendo em conta esta situação. Não, obviamente, lá está, nós já passámos por uma experiência parecida na altura da Primavera Árabe, não foi? Em que houve muito do turismo que era dirigido para a Tunísia e para o Norte de África, que foi deslocado para Portugal. Eu não sei se, do ponto de vista turístico, é comparável àquilo que se passou com a Primavera Árabe. Creio que aquela zona do globo não será tão... Sim, mercados diferentes. São mercados diferentes. Mas, obviamente, que é uma oportunidade para Portugal que nós devemos apanhar e devemos agarrar com toda a motivação e força para conseguirmos tirar o melhor benefício disso. Relativamente, só fazer aqui um ponto àquilo que a Helena disse, que é extremamente importante. Eu fiz algumas contas. A questão das subidas das taxas de juros vai ter um impacto forte no orçamento das famílias. Acho que é de cerca de 92% do crédito em Portugal é a taxa variável, que é uma taxa que não tem variado nos últimos 5 ou 6 anos e que vai variar, para as quais as pessoas não estão habituadas a ter que criar, se calhar, uma almofada para responder a essas variações. A hipoteca média em Portugal concedida são cerca de 150 mil euros. Uma subida de 2% implica, com 33 anos para pagar a 150 mil euros de dívida, um aumento de cerca de 150 euros da prestação mensal, para uma subida de 2% da taxa de juros de referência. Mas, obviamente, que isto é em média, não é? Nós temos muitas famílias nas zonas urbanas que fizeram empréstimos de montantes muito superiores
Eu, pessoalmente, no meu caso, aumenta-me 400 euros a prestação da casa, com um aumento de 2%, 2 Até pontos porque a percentuais. habitação teve crescimentos enormes nesses últimos anos e houve pessoas que fizeram E há investir. Dito e feito. Podes ter um smartphone 5G desde 149,99€ com a oferta de 55 GB. Nós 5G. Faz o que ninguém fez. Outra coisa que é, Portugal é o país da União Europeia com piores índices de literacia financeira. Ainda estávamos a discutir isso antes da entrada para o programa, o que reforça ainda mais, se calhar, o problema que isso pode constituir para a gestão familiar. E nesse aspecto, obviamente, que é preciso ter muita cautela. Eu lembro que em 2008, 2011, 2013 houve um conjunto de programas que permitiu a muitas famílias estender a maturidade do empréstimo para baixar a prestação e conseguir, dessa maneira, amortizar, não é amortizar, mas suavizar o choque da subida das taxas de juros. Estou em crer que nós soubemos lidar com isso nessa altura. Sou um otimista por natureza, espero que também saibamos fazê-lo desta. Temos ainda 2 minutos e eu gostava também de colocar aos dois a mesma pergunta. A inflação pode também estar a ter um reflexo no aumento do PIB? Ou seja, como o Estado está a arrecadar mais dinheiro... No PIB já tínhamos falado, penso que já tínhamos falado nisso, não é? No PIB não, no PIB nominal sim, mas no PIB não. O que é que a inflação beneficia? Beneficia as contas públicas e se esta subida, embora seja marginal, 4,4%, vamos ver quem tem razão, não é? O FMI é 6%, a Comissão Europeia é 4,4%, que fica mais próxima da previsão do Governo. O que se passa é que, obviamente, que a inflação beneficia as contas públicas para já na frente da receita fiscal, através do IVA, não é? Todos nós percebemos que os preços sobem, a taxa de IVA de 23%, que é a taxa mais aplicada, sobre preços mais altos, gera mais receita, não é? O Governo tem dito que tem neutralizado isto. No caso dos combustíveis, neutralizou, ou diz que está a neutralizar. Tanto quanto sei, não se consegue confirmar as contas, mas está a neutralizar isso. Aí há mais receita fiscal. Há também um outro efeito. A taxa de inflação é sempre boa para quem deve dinheiro. Há um outro efeito, que é o efeito dos indicadores que são medidos em percentagem do PIB, não é? Nós, quando dizemos que o PIB vai crescer 5,8%, previsão da Comissão Europeia, temos de somar a isto, grosso modo, 4,4% da taxa de inflação. É isso que o PIB vai crescer. Vai crescer em termos nominais muito mais e, obviamente, um PIB maior dá um rácio do déficit mais baixo e um rácio da dívida mais baixo. Eu gostava só ainda de dizer um ponto, que é os riscos que Portugal tem. É a pandemia, embora, como o Pedro disse, agora com Xangai, a sair do confinamento podemos não ter tantos problemas, a possibilidade de existir instabilidade financeira se o BCE não for muito prudente na subida das taxas de juro e o atraso no PRR. Esses são o outro lado da moeda destas boas notícias. Pedro. É assim, há uma coisa que o atraso do PRR, aqui para começar pelo fim do comentário da Helena, que nos ajuda, não é? Porque um dos problemas da política orçamental é precisamente o tempo que demora até a implementação. E, neste caso, o que acontece é que, numa altura em que temos uma pressão grande sobre preços, a implementação do PRR ainda podia contribuir mais para a subida da taxa de inflação. Eu gostava só de fazer então um ponto final que tem a ver com o facto de que da bonomia das expectativas que a inflação de facto reduza-se para o ano de forma acentuada. No longo prazo a inflação é um fenómeno monetário, ou seja, imprime-se dinheiro, os preços no longo prazo sobem, que isto é consensual, toda a gente está de acordo. O que tem acontecido ultimamente foi precisamente um movimento inverso. O Banco Central Europeu a descontinuar as operações de compra de dívida, os orçamentos de Estado a consolidarem-se, tudo a configurar-se para que essa pressão sobre preços diminua cada vez mais. Obviamente que os preços das matérias-primas, energia, etc., contribuem para uma taxa de inflação mais elevada, mas quer dizer, os preços dos combustíveis não podem continuar a subir para sempre, não é? E uma vez que atinjam, mesmo tendo um valor muito elevado, parem de subir, a inflação, por essa via, vai para zero. A inflação core, que é a inflação que exclui os combustíveis e a alimentação, ainda está em valores relativamente baixos, comparativamente aos valores que nós vemos nas tabelas, é 3,7, etc. O que é mais preocupante aqui, e a Helena tocou nisso muito bem, tem a ver com as expectativas. As expectativas que os agentes, os empresários e que os trabalhadores têm sobre o que será a taxa de inflação. Porque serão essas expectativas que vão ditar, por um lado, a concertação e negociação salarial, que
pode alimentar a tal espiral inflacionista que a Helena estava a falar, mas também pelo lado dos empresários e que fixam preços e podem antecipar subidas de preços. Acham que a inflação vai ser maior, metem preços mais altos e contribuem para parte do problema. O controle dessas expectativas é tão mais importante do que a inflação que nós estamos a observar agora. E é com base nisso que, creio eu, que o grosso da intervenção do BCE vai materializar em julho. E resta também saber o que é que tem influência, o que é que vai acontecer em relação à Ucrânia nos próximos tempos. Helena Garrido e Pedro Brinca, agradeço aos dois a presença aqui no 360. Muito obrigada. Boa noite. Obrigado. Boa noite, Alexandre.